Olá, amigos. Hoje eu vou fazer uma reação a uma matéria da BBC Brasil, ou traduzida pela BBC Brasil, sobre o conflito no Mali. O título direto, um pouco apelativo, é No Mali, a luta entre Wagner, radicais islâmicos, Rússia e Ocidente. Este é o início de uma jornada de mais de 1.000 quilômetros que atravessa vastos desertos até chegar ao foco de um conflito invisível entre combatentes do grupo Wagner e grupos jihadistas e rebeldes. É impossível operar. Começo. Eu não assisti esse vídeo ainda, mas o começo ele continua nessa tendência apelativa do título. E se você não entendeu, o motivo é de que parece que o conflito não envolve o governo do Mali. Se o Wagner tivesse chegado no país para conquistar o país de alguma forma, ou como se o Wagner não fosse cerca de 1000 tropas apoiando justamente o exército do Mali. Da região sem um comboio de forte segurança e sem roupa adequada para se misturar à multidão. É uma viagem difícil e perigosa no norte do Mali, mas é a única forma de chegar a acampamentos como este. Eu não assisti essa matéria, como eu falei, mas eu cheguei a ler uma. E no caso, eu sei que os repórteres da BBC estão acompanhando forças separatistas tuaregues que estão no norte do Mali. A matéria que eu li, inclusive, tratava de uma forma expondo ali uma que seria uma inimizade desses separatistas com o Estado Islâmico, com a Al-Qaeda, com islamistas em geral. Mas no começo dessa década anterior, ali em 2012, 2013, eles estavam fazendo aliança, mas a direção política desses nacionalistas tuaregues tem um certo grau aí de oportunismo, talvez, ou de pensamento estratégico, e tem se colocado como um interlocutor razoável para os ocidentais, inclusive criticando a saída da França do Mali, dizendo que entregar as posições que eram da missão da ONU para o exército do Mali pode ser uma coisa muito ruim, que estão sendo abandonados pelos ocidentais de alguma forma, que isso vai fortalecer os extremistas, ou seja, querem apelar para um público ocidental e para aqueles que fazem a política ocidental, ainda mais nesse contexto que existe o conflito com a Rússia, né, que eles podem ser aliados. Esta é a única escola da região. Essas crianças estão sendo ensinadas a recitar versículos do Alcorão. É provável que seja o único tipo de educação que elas vão ter na vida. São crianças que viviam numa área controlada pela Al-Qaeda até um ataque do Estado Islâmico ter matado os pais delas. We have spent 5 days on the road to reach this remote camp. These children's stories may have been hidden from the world, but they are another generation whose lives were destroyed by the so-called Islamic State. Fátima, com a filha e seus netos, teve que caminhar centenas de quilômetros da aldeia onde viviam até chegar ao acampamento. Há poucos remédios e alimentos, e algumas crianças estão doentes. Os jihadistas estão em retirada no Oriente Médio, mas o seu domínio sobre a região africana do Sahel está aumentando. A maioria das pessoas nesse campo vivia em cidades e aldeias controladas por um grupo ligado à Al-Qaeda. Essa questão do extremismo islamista e, sobretudo, do Estado Islâmico foi até então um dos grandes motivos para se falar de intervenção ou participação externa no conflito no Mali. Quero pontuar aqui, também me chama a atenção que o dublador em português ele usa a expressão jihadista, né? Ele usa o H que não tem o som de R, né? Então seria de jihad.
Eu acho desnecessário para fazer aqui uma opinião editorial, uma política editorial, né, de tradução, enfim, que o termo em árabe já é jihad, em inglês também já se fala jihad, não vejo por que fazer esse tipo de transposição, quando em português também muita gente já falaria justamente jihad. Russa, como muitos aqui, apoia o grupo, que é composto por habitantes locais do Mali. Ele diz preferir a maneira rigorosa, mas ordenada de governar da Al-Qaeda em comparação com os métodos violentos do Estado Islâmico. Essa frase pode ser meio estranha, porém ele está de fato entrevistando o senhor aqui e, de certa forma, foi esse o padrão na Síria também, né? A Al-Qaeda foi muito mais cuidadosa, não muito, enfim, foi mais cuidadosa do que o Estado Islâmico na aplicação da sua violência e, sobretudo, na realização de alianças, né? Eles tomam certos cuidados, enquanto o Estado Islâmico tinha aquela política de uma repressão mais violenta, que talvez lembre mais um tudo ou nada. Maior brutalidade. من تاس الإسلام نكنا غير غاس النسرة وريد غلات مرتدين مشينا الشغل ودغن تادين شغل النسرة هرتوها نغي جاورها نقو فارد النسرة الشغل الإسلام هذا نغي خدام أيوة داعش ورها نغي خدام الشغل الإسلام إن مغيا النسرة مشينا الشعب تلقى وين المسكين تنغاسي السقدي هنا الناس أنا سقطتو من. Eu não vou levantar aqui atos de brutalidade ou que seria expressões de violência contra civil ou uma governança, um governo violento da Al-Qaeda no Mali, mas eu poderia fazer isso e aqui o discurso do senhor, por mais que eu não queira estigmatizar como uma coisa de outro mundo, mas já é um discurso realmente de aproximação com a Al-Qaeda, né? Por mais que o Estado Islâmico tenha essa coisa de procurar o máximo de justificativa para o máximo de brutalidade, ele, nessa comparação, eu senti um tom, colocando aqui essa percepção, né, mais subjetiva, um tom que não é só em função da comparação, mas uma inclinação, né, pela Al-Qaeda, considerou a Al-Qaeda até de alguma forma ínclita em relação aos princípios islâmicos. Vamos continuar. Mas ao mesmo Bandeira da tempo em que Rússia o nas conflito costas. entre os grupos jihadistas aumentava, a ajuda do Ocidente foi rejeitada e o apoio à presença da Rússia crescia nas ruas. É aí que entram em cena o grupo Wagner e Evgeny Prigozhin. A presença militar da França no Mali foi substituída por combatentes do grupo mercenário russo. Há poucos dias, Prigozhin apareceu nesse vídeo prometendo livrar. Preciso pesquisar, ler aqui nas observações. É um narrador, de fato? Esse tradutor é alguém da BBC Brasil? Ou eles usaram um programa de tradução e dublagem? Porque eu fiquei com essa impressão. Se alguém aqui conhece, por exemplo, aquele programa mais avançado da Amazon, que é pago por empresas, né? Não é uma coisa assim de tão fácil acesso, pode me esclarecer quanto a isso. Eu tô vendo aqui, não tem nenhuma referência. Talvez eu tenha perdido no início do vídeo, porque tá parecendo um robô. Ele falando do Prigozhin, tá um pouco diferente. Tá lembrando uma inteligência artificial. Países africanos de ameaças islâmicas. Alguns apoiadores afirmam que o vídeo foi gravado na África, possivelmente no Mali. ЧВК «Вагнер» проводит РПД, делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов. Кошмарим ИГИЛ, Аль-Каиду и других бандосов. Mesmo antes da suposta morte de Prigozhin, o Ocidente já criticava as intenções do grupo mercenário na. Olha só que interessante, o BBC News usou a expressão suposta morte do Prigozhin, que é uma coisa que, se é dito por outras pessoas, quase que uma marca que usam para tratar como se fosse ali um maluco, né?
ou coisa parecida, né? Um propagandista, uma pessoa que quer conspirar em relação à morte do Prigozhin, mas até a BBC chama de suposta. Foi publicado no dia 3 de setembro, faz 2 dias. Então já tem a confirmação da morte do Prigozhin, a declaração do próprio Estado russo, mas a BBC escolheu falar a suposta morte. África. And here is one of the reasons why Wagner is fighting here in Mali. Natural resources like this gold make a huge profit for the group. Esta é uma Quando o jornalista fala, ele fala bem determinado, né? Me chamou a atenção já quando ele se referiu ao Estado Islâmico antes de entrevistar as pessoas. E agora ele está falando dos recursos. Quanto à participação do grupo Wagner na exploração de minerais ou parceria em explorações de minerais no Mali, isso, até onde eu saiba, não está muito esclarecido. Por mais que seja provável, depende mais de acusações dos Estados Unidos. das muitas unidades de processamento de ouro no Mali. É uma estrutura pequena, com pouca maquinaria pesada. Grande parte do garimpo e fundição é feita à mão. Mas há centenas de locais como este em todo o país. Com isso, o Mali consegue produzir mais de 60 toneladas de ouro por ano e é um dos 5 maiores. Eu não sei exatamente se seria uma ofensa, não quero. Caso isso seja um narrador, uma pessoa narrando, tem um jornalista responsável por isso, eu até peço desculpas, mas não necessariamente é uma ofensa. É uma pessoa, um narrador de fato, né, bastante profissional. No entanto, me lembrou, nesse mundo de inteligência artificial, eu fiquei com essa dúvida pairando. Exportadores africanos desse minério. O grupo Wagner também é acusado de violações de direitos humanos na África. Estas imagens, divulgadas pelo exército francês antes de sua retirada do país, mostram supostos combatentes do Wagner enterrando corpos numa vala comum no leste do Mali. Bilal Ag-Sharif, líder de Esse caso, pelo jeito, não vai mencionar mais, eu já até entendo a estrutura dessas matérias. Esse caso ele é polêmico, né? Porque, na verdade, a revelação dessa vala comum foi acompanhada de uma acusação contra tropas francesas. E a reação dos franceses foi devolver a acusação, dizendo que se tratava de uma provocação do grupo Wagner para desqualificar, tirar a legitimidade das tropas francesas que estão deixando o Mali, né? um grupo rebelde tuareg e árabe que atua na área, disse à BBC que o Wagner não melhorou a situação no Mali. فاغنر ما قامت به في المناطق التي انتشرت فيها حتى الآن في الوسط وبعض المناطق في الشمال يعني انتهاكات خطيرة. Tá, eu ia reclamar que a narração não falou o nome do movimento, e nesse caso falou. Na matéria escrita da BBC, eu achei ruim que citaram esse líder separatista que é importante, ele foi para outros países participar de negociações multilaterais, é uma figura ali de, vamos lá, tá fazendo grande política, não é só um líder local, e na matéria escrita dava a impressão que ele era apenas um líder local, o que também traz um aspecto de legitimação, para as pessoas, né, recebem a mensagem quase, pô, ele é um líder local, há um certo desinteresse, ele só defende o local dele, mas nesse caso é um operador político. Na biografia dele, você tem um dado interessante, né? Ele se formou em ciência política nos anos 90, na Líbia do Gaddafi. Está associado, né, a esse nacionalismo árabe do norte do Mali, existe esse componente étnico de que os tuaregues eles têm um elemento ali de arabização e existe uma população também naquela região que seria simplesmente árabe, é chamada de árabe. جدا اخذ ممتلكات اشخاص قتل مدنيين من غير تمييز بين الابرياء والغير والمشبوهين. Existe também um crescente vácuo de poder no país. Unidades da ONU como essa estão se retirando. Esse, por acaso, também é o discurso do líder separatista. Como eu mencionei anteriormente, eu não tinha assistido esse vídeo.
E o que ele vem falando é precisamente que está se criando um vácuo de poder, o extremismo vai crescer. E a própria BBC, quando você toma matérias escritas, eles falam, né? São apenas 1.000 tropas do grupo Wagner, que é um número menor do que tropas da ONU, né? Aí, nesse caso, usam isso para falar de vácuo de poder, como Wagner não vai dar conta. Mas em outros momentos, parece que o discurso é quase como eu disse no início, né? O Wagner está tomando o país. Do Mali. Isso deixa mais áreas sob a influência dos jihadistas e da Rússia. O Mali está sendo dividido pelos jihadistas e pela Rússia. Bom, a matéria está chegando no final, vou deixar para comentar isso no final. O caos que vimos durante a nossa viagem está se espalhando por toda a região. E há muito pouco que a Rússia ou o Ocidente possam fazer para impedir. Bom, eu acho equivocado, ou melhor dizendo, problemático da parte dessa matéria, fazer quase que uma equivalência da Al-Qaeda e da Rússia. Não uma equivalência moral. Se aproxima disso, já que fala, né, o Estado Islâmico, se bate muito nessa tecla do Estado Islâmico ser muito brutal, ele é tão brutal que é mais brutal do que a própria Al-Qaeda. E em seguida falam-se ali, o líder separatista se refere ao que seria uma brutalidade do grupo Wagner. A matéria também cita uma acusação dos franceses, sem dar muito contexto dessa troca de acusações que ocorreu ali. Mas existe uma equivalência como atores que estão lutando para se apoderar do Mali. E isso é muito delicado, é muito problemático, porque o governo do Mali está usando os serviços do grupo Wagner. O exército do Mali está lutando junto com o grupo Wagner. Não é o grupo Wagner fazendo uma operação filibusteira. Quem não sabe, inclusive, pode pesquisar, né? Os filibusters eram pessoas que faziam, dos Estados Unidos, que faziam invasões independentes na América Central em nome dos Estados Unidos, para criar ali colônias. E no caso do Mali, a gente tem essa associação com o grupo Wagner e com a Rússia, acompanhada por um processo de afastamento do governo do Mali e da sociedade, dos movimentos políticos do Mali, pelo menos aqueles que estão de alguma forma ligados à manutenção do Estado, não são separatistas, em relação à França, em relação à Europa. Você tem manifestantes e tem políticos, tem ativistas e tem governantes que colocam que não dava mais para aceitar os termos da França para se conduzir essa guerra. Afinal, os franceses entraram no país liderando uma tropa ali multinacional, que você tinha os alemães, tinha espanhóis e algumas outras nacionalidades, e eles, de certa forma, estavam fazendo sua própria guerra. E os próprios políticos, as pessoas do Mali, sentiram que os franceses não estavam mais ajudando o Mali, e sim perseguindo os seus próprios interesses de uma maneira que já era prejudicial para o Mali. Inclusive, uma dessas maneiras que pode ser prejudicial do ponto de vista político seria uma tolerância ou uma tentativa de legitimar politicamente esses separatistas que são os interlocutores e aqueles que estão recebendo os jornalistas do BBC nessa matéria. Você não tem nenhum interlocutor do Wagner, você não tem nenhum interlocutor que seja do governo do Mali, mas você tem o líder dos separatistas tuaregs. O governo do Mali quer que a França saia do país. A França está se retirando por conta do governo do Mali. A França também manifesta que não tem mais interesse em cooperar com esse governo. E o governo quer a ajuda do grupo Wagner. Assim como vem recebendo alguma ajuda da Turquia, além do próprio governo da Rússia e do governo do Irã. A matéria cita o Ocidente no título, mas no corpo dela, durante o vídeo, o Ocidente ele não é citado com o mesmo status, com a mesma qualidade que a Rússia e a Al-Qaeda, que são dois atores que querem tomar o Mali. O Ocidente não, o Ocidente ele só não pode fazer nada sobre esse caos, e ele não tem essa mesma qualificação que a Rússia. Inclusive, vocês podem reparar que a miniatura do vídeo, ou a chamada thumb, é ainda mais apelativa
do que o título, que diz assim: o país disputado por grupo Wagner, Al-Qaeda e Estado Islâmico. Realmente dá a impressão que os ocidentais, como na Síria, eles não conseguem diferenciar esses atores enquanto problemas de segurança ou problemas políticos, né? Eu falo como na Síria porque o problema de extremistas, até ele ser apropriado pelos ocidentais no conflito da Síria, foi mais devagar do que o próprio governo da Síria e o governo da Rússia. Inclusive, os islamistas apoiados pela França na Síria chegaram a realizar protestos contra a política francesa no Mali, em apoio aos islamistas do Mali. O Catar, que apoiou islamistas na Síria, foi tão importante para essa política quando o Ocidente acreditou na tal da revolução na Síria. Ele também apoiou militarmente de forma direta, colocou tropas de operações especiais para atuar na Líbia e mostrou uma atuação no Mali, de instituições que são do Catar, que estavam atuando nas regiões islamistas e separatistas do Mali, o que gerou acusações na própria França, na própria mídia francesa e na política francesa. Você teve até senador do Partido Comunista e a Marine Le Pen do Front Nacional fazendo essas acusações de que o Catar estaria apoiando militarmente os rebeldes ali no norte do Mali. Outro indicativo disso é que, mais ou menos no mesmo período, a Arábia Saudita, que estava numa competição contra o Catar por conta do apoio do Catar à Irmandade Muçulmana, chegou a apoiar o governo do Mali na sua guerra. Essa miniatura dá a impressão de que o país, o Mali, praticamente não existe mais, não existe o governo do Mali, só existe a Rússia, o grupo Wagner, o Estado Islâmico e a Al-Qaeda disputando pelo país, o que, francamente, na verdade é bom relembrar como começou o conflito do Mali. Esse conflito ele não teria começado lá em 2012 se não fosse a intervenção da OTAN, a intervenção ocidental, na Líbia. Se a guerra da Líbia não tivesse chegado naquelas dimensões, o conflito do Mali não teria acontecido da forma como aconteceu, porque dependeu de uma militarização causada pelo conflito da Líbia, de pessoas que participaram no conflito da Líbia, do lado do governo líbio ou do lado dos rebeldes, e conseguiram estabelecer estruturas, né, de dinheiro, de armas, de treinamento, de fluxo de pessoas, para combater uma guerra em outra parte da região. Né? No caso, sair da Líbia e combater no Sahel, combater especificamente no Mali. Isso se aplica, talvez, sobretudo à Al-Qaeda. Não se aplica só aos separatistas tuaregues. Mas o ponto é que não existiria conflito se não fosse pelos ocidentais. Além disso, como eu falei, o governo do Mali acusou a França de estar perseguindo mais os próprios interesses. Em 2021, o primeiro-ministro do Mali, ele acusou a França de estar treinando terroristas em Kigal. Eles não têm acesso a Kigal e, fundamentalmente, entraram em conflito com as operações militares francesas porque eles estavam abusando das suas prerrogativas. O primeiro-ministro do país fez essa acusação. Fez essa acusação em uma entrevista para uma mídia russa, inclusive, que foi a RIA Novosti. E não só o primeiro-ministro fez essas acusações contra a França, como em 2022, no dia 16 de agosto de 2022, o Mali ele pediu uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU para fazer as acusações formalmente contra a França de que a França estaria agredindo a soberania do país, de que a França estava envolvida em ato de espionagem e treinando terroristas. Um pouco antes, em julho, o governo do Mali também anunciou uma agenda de transição política, de novas eleições, e pelo jeito não envolveu a mão francesa, não envolveu a assessoria francesa e talvez tenha envolvido uma assessoria russa. Então, são fatores que aumentam esse afastamento, né, e aprofundam o problema do Mali com a França. Também foi em julho de 2022, um pouco mais tarde, depois desse anúncio, que o comando das forças militares francesas no Mali
fez acusações do Grupo Wagner estar explorando 3 minas de ouro e que, na visão deles, essa exploração seria predatória. Então, é importante para você que assiste e não sabia dessas informações que você as leve em consideração a partir de então, além de coisas mais básicas, como o fato de que a França estava interessada no fornecimento de urânio, ou seja, também tinha um interesse mineral ali que não foi negativamente romantizado pela mídia ocidental para tratar como se fosse da mesma maneira que tratam essa questão do Grupo Wagner estar ou não envolvido na exploração de ouro. Enfim, o fato é que, além do exército francês ter a sua própria cota de danos colaterais, possíveis excessos, até abusos contra civis, que uma certa cobertura ocidental não dá conta da mesma maneira que dá conta do que seriam excessos cometidos, né, por outros atores, como foi acusado efetivamente de espionagem, de fazer jogo duplo e de desconsiderar a soberania do Mali. E é por isso que apareceu ali o Grupo Wagner, que o Grupo Wagner foi contratado, foi escolhido pelo Mali. Bom, muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo.